Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque no dia de ontem, dia 2 de maio de 2023, a ISA CETEP, tem os tickers TRPL4, TRPL3, ela fez a publicação dos seus resultados. E no dia de hoje nós acompanhamos a teleconferência de resultados, onde a companhia para o primeiro trimestre de 2023, ela teve uma variação positiva de quase 172% no seu lucro líquido regulatório. O que dá para esperar da TRPL4, da ISA-CETEP, em relação aos dividendos a serem pagos neste ano de 2023? Para o nosso vídeo, eu vou me utilizar aqui do release de resultados das informações trimestrais, que está no padrão IFRS, que é onde nós vamos retirar os dados para colocar na nossa tabela de indicadores e também na nossa tabela final, onde nós comparamos várias empresas do segmento de energia elétrica. Mas aqui nós temos que considerar o seguinte, que não estava disponível ou ainda não está disponível no site da companhia a apresentação que foi feita hoje por conta dos resultados. Então o que eu tenho aqui é o vídeo que eu gravei. Eu vou me utilizar do vídeo aqui para fazer alguns comentários. Eu não vi assim nada que eu possa ter percebido de significativo que talvez assim venha trazer alguma diferença para você que seja investidor, pelo menos nesse primeiro trimestre. Nada que a gente já não tenha comentado em vídeos anteriores. Mas eu acho que a gente pode começar por aqui. Ó. Receita líquida, isso aqui está segundo o regulatório. Veja que a receita da companhia ela cresce 20%, vai a 511 milhões no regulatório, isso tirando aqui o RBSE. Só um comentário, né? Então, quando a gente fala aqui em RBSE, é a rede básica do sistema existente, a época da contratação, que isso aí é colocado em parcelas para a companhia, já está renegociado, inclusive para pagamentos para os anos de 2021, 22 e 23. E isso aí, como entra de forma esporádica na contabilização da companhia, então, para este caso, não está sendo computado como, ou melhor, não está sendo computado porque não é algo recorrente. Mas voltando aqui ao que realmente interessa, veja que o EBIT da companhia varia em relação ao mesmo período, ou seja, está comparando trimestre a trimestre, 38,9%, indo a 739. O lucro líquido da companhia, então esse aqui é o crescimento que nós falamos no início do vídeo, quase 172% em relação ao primeiro trimestre de 2022, indo a 306 milhões. Nesse período a companhia fez um investimento de 543 milhões, um crescimento de 31,2%. O CAPEX da companhia, que são os investimentos que ela faz, veja que ela vem num crescente aqui desde 2019 e vem ela investindo um aumento de 35,7% a cada ano. Por isso que ela salta aqui de 771 milhões para quase 2 bi em 2022. No primeiro trimestre de 2023 já são 543 milhões investidos. Pode ser que chegue perto do resultado aqui do ano todo de 2022, né, quando encerrado o exercício de 2023. Isso aqui é interessante porque se você considerar aqui o período de 2023 a 2027, veja que há previsão aqui do investimento de 10 bilhões. O que pode acontecer aqui? Eventualmente, porque os investimentos são muitos, existe uma questão da dívida que nós vamos ver logo em seguida e, consequentemente, uma contenção no pagamento de proventos, mas o fato é que, à medida que esses projetos são entregues, vai aumentando duas coisas. A primeira, a receita anual permitida, o impacto no EBITDA, a redução do endividamento, que nós veremos logo em seguida, e, consequentemente, uma ideia aí de que no futuro se possa ter até um pagamento bem consistente do ponto de vista de proventos. Olhando do ponto de vista de projetos da companhia, veja aqui, ó, em 2021 houve um acréscimo de 1 bilhão aqui, que representava, de todos os projetos que a companhia tinha em desenvolvimento, 54% da receita anual permitida. E agora,
e nós chegamos a 100% da receita anual permitida, passando aqui uma RAP de quase 2 bilhões. No potencial de receita anual permitida, no ciclo 22-23, veja que 40% são, aqui no azul, são as licitadas, e outros 60%, quase 3 bilhões de receitas anuais que foram renovadas, e veja que a companhia vai aqui a quase 5 bilhões em RAP potencial. Além disso, a companhia tem outros projetos em andamento aqui: Minuano, Triângulo Mineiro, Riacho Grande, Piraquê e Jacarandá. Tudo isso aí oferecendo a oportunidade que lá no seu final se chegue a 468 milhões de receita anual permitida. Nós já tínhamos visto antes do ponto de vista do resultado desse aumento aqui de 24% na receita líquida da companhia, mas veja que à medida que os projetos são entregues, como os custos gerenciáveis vão reduzindo. Aqui cai de 33,6% para 30,7%, que é o percentual sobre a receita que a companhia possui. E aqui veja que é excluindo a RBSE. Do ponto de vista do lucro líquido, também como nós vimos, salta de 102 milhões no primeiro trimestre de 2022 para 306 no primeiro trimestre de 2023. Veja que o que teve maior impacto foi justamente a receita líquida, um crescimento de 876 milhões. Isso porque, evidentemente, a companhia fez entrega de projetos e agora está... Nós já vimos isso, né, em vídeos anteriores. Se você acompanha o canal, você sabe que nós... Por isso que aqui uma questão interessante. Você precisa acompanhar a companhia que faz parte da sua carteira, essa aqui é uma que faz parte da carteira do canal, trimestralmente, para ver a evolução, porque você não vai ter surpresa quando acontecem esses resultados. Como a gente via que vários projetos, aqueles que nós mostramos ali, estavam sendo entregues, eram 5 ou 6 projetos, a gente sabia que isso teria impacto sobre a receita da companhia e, consequentemente, no lucro líquido. Então não chega a ser uma surpresa esta variação que nós encontramos. Da mesma forma, nós sabíamos que a companhia estava alavancada, ela já tinha passado das 3 vezes na sua alavancagem, que é a relação da dívida líquida. Veja que o ano passado era de 7,1 bi, agora é 7,2, quase 7,3. Entretanto, com os novos projetos que entram, aquela variação ali de mais de 30% no EBITDA, faz com que a alavancagem ela reduza. Veja que lá no terceiro trimestre de 2022 era 3,6. E a companhia ela tem um covenant, quando está acima de 3, ela faz uma contenção ali dos seus dividendos. Então a gente sabia que isso ia impactar, e veja que agora a alavancagem ela passa a 2,74 vezes. E nesse caso, a companhia então ela se disponibiliza ao pagamento de proventos que são na ordem de 75% do lucro líquido regulatório. Você vai ver aqui como está distribuída a composição da dívida: 54,7% é em debêntures associado ao IPCA e 28%, que é a parte maior, ela está em debêntures associado ao CDI. Como é que eu sei disso? Bom, você dá uma olhada aqui assim, ó, nessa legenda, ela mostra aqui para você. Ou seja, ela está muito vinculada um pouco, em parte à inflação, em parte à taxa de juros básica do Brasil. E aqui a gente vê que o custo médio dela, então, porque depende de que momento essas dívidas foram feitas, hoje a Selic está em 13,75, a Selic over ela está em 13,65, então pelo menos aqui o custo médio está abaixo da Selic em 12,25%. O prazo médio dessa dívida é 6,2 anos, aqui não está explicitado, mas o ano que vem a companhia tem quase 2 bilhões em dívida para pagamento, que ela estuda ainda se vai fazer o pagamento ou vai fazer a rolagem. Isso pode impactar nos seus dividendos também. Portanto, não será nenhuma surpresa quando nós olharmos para o exercício de 2024. E como eu sempre trago aqui, uma das perguntas que normalmente é feita durante as apresentações dos resultados é com relação a proventos. Vamos ver o que a companhia tem a dizer sobre isso. Obrigado, Rui. A segunda pergunta do Antônio é: como ficam os proventos para esse ano de 2023? Será igual com relação a pagamentos de 2022?
Oi, Antônio. Aqui é a Karina falando. Eu começo explicando um pouquinho da sua pergunta, dando um pouquinho do nosso compromisso com a estratégia da companhia, né? Entre dois pilares eu destaco aqui, geração de valor e longevidade corporativa. Dessa forma, o que a companhia procura sempre é o equilíbrio entre a distribuição de proventos e os investimentos, onde a gente quer sempre uma alocação muito responsável dos recursos da companhia. Nos investimentos, a gente busca a rentabilidade adequada e na parte de dividendos, a gente segue, né, fiel à nossa prática de proventos, onde a gente paga no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. E a gente vai manter, a gente nesse momento não tem nenhuma previsão de mudança na nossa prática. E se não vai mudar a prática, então veja, é 75% do lucro líquido do regulatório. E também tem o seguinte, quando a alavancagem ela está abaixo de 3, está 2,74 como nós vimos, então portanto a companhia está nas condições para o pagamento dos seus proventos. Vamos dar uma olhada rapidinho agora no IFRS, nas informações trimestrais. Vamos começar aqui pelo balanço patrimonial, nós vamos descer aqui até o passivo. Se tem usado aí o balanço patrimonial, as individuais eu utilizo a consolidada, onde o patrimônio líquido consolidado que nós vamos levar conosco é esse aqui, está marcado aqui nesta rubrica, 17 bilhões e 198 milhões. Com relação à receita operacional líquida, aqui na página 77 da IFRS, nós vamos trabalhar então com o valor aqui do consolidado, de 31 de 3 de 2023, então onde há essa intersecção, nós vamos trabalhar ali com 1,5 bi de receita operacional líquida. Isso porque nós utilizamos o padrão IFRS aqui no canal, ao invés do padrão regulatório. E da mesma forma, nas demonstrações financeiras consolidadas, nós vamos utilizar o lucro líquido, não o regulatório, mas o lucro líquido do IFRS, que chegou a 755 milhões. E assim nós podemos trabalhar com a nossa tabela de indicadores para o exercício de 2023. Veja que lá no início a gente tinha feito uma previsão por decorrência, né, dos resultados apurados por conta do quarto trimestre de 2022, uma possibilidade de receita líquida de 5,6 bi, e agora a gente já trabalha com 6,2 ao final de 2023 por conta do que nós apuramos, tanto de receita líquida e no lucro líquido, que nós tínhamos uma posição aqui de 2,6, agora já trabalhamos com 3. Aliás, 2,3. Agora trabalhamos com 3 cravados. Veja que isso aí vai possibilitar um crescimento médio da receita líquida dos últimos anos, 5 anos, de 14,56% e do lucro líquido 9,77% ao ano. Com isso, considerando o payout aqui da companhia, que a gente joga bem para baixo, o payout aqui é com base no IFRS de 49,85%, quando nós consideramos, neste caso específico, os últimos 4 anos, isso porque veja que aqui houve um payout extremado de 109, então a gente não vai considerar esse 109, vamos descartar e vamos fazer uma média dos últimos 4 anos, o que dá esses 49,85. Então, para esses 49,85 de payout, considerando esse lucro líquido, a companhia tem a condição de pagar no ano de 2023 R$ 2,29 de proventos, que é esse valor que nós vamos trabalhar. Considerando o patrimônio líquido, que você viu aí de onde nós retiramos ele dentro das demonstrações financeiras do período ITR, veja aqui para o preço da ação, ao tempo deste vídeo, em R$ 23,30, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, 0,89, que significa quando está abaixo de 1, que você não tem risco em investir na companhia, já que o valor da ação é abaixo do valor patrimonial, e também um indicativo de que a ação possa estar barata. Quando eu digo assim não tem risco, eu quero dizer que o risco é muito reduzido, muito perto de zero. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,08, indicando que se você comprar a esse preço a ação da companhia, em função do lucro líquido, você terá o retorno aí em 5 anos e 1 mês aproximadamente. Considerando o dividendo que nós estamos projetando, então veja que nós trabalhamos com um preço teto, basta dividir esse dividendo por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação,
Então nós teremos um preço teto aqui ó, de 38,09. A ação está a 23,30, então está bem abaixo do nosso preço teto. Nos últimos anos, a companhia veio pagando aqui ó, R$ 2,21 nos últimos 5 anos de proventos em média ao ano, o que dá um preço teto aqui de R$ 36,81. Considerando o nosso dividendo projetado, R$ 2,29 e o preço da ação ao tempo do nosso vídeo, R$ 23,30, veja que isso nos dá um dividend yield de 9,81, o que é bem acima dos 6% que nós procuramos. E fechamos esse estudo com a nossa tabela comparativa elétrica a elétrica. Aqui nós temos a Áurea, a Engie, a Neoenergia, e você pode verificar aquela, segundo esses indicadores, que fica melhor para a sua carteira. Lembrando que essa tabela ela vai ficar disponível no Instagram aqui do canal mh.investir e lá você pode com calma fazer o seu comparativo. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, mais um vídeo de análise de papéis para que você possa entender como nós fazemos a análise, para que você pode ir tirar as nossas conclusões, para que você possa fazer a sua análise, tirar as suas conclusões e também a gente entrega sempre um quadro comparativo para você verificar que ação cabe, pelo menos desse segmento, melhor na sua carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!